em Mateus, vamos terminar a mensagem, né? Mateus 6, 25. Vou ler aqui. Acompanha aí, está em posto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nesse período de festas, é muito comum, devido às propagandas e o consumo, é possível que a gente acabe sendo visitado pela preocupação, como os gentios, né? E então nós estamos falando sobre a ansiedade pela manutenção da vida. Fizemos 3 afirmativas anteriormente. A ansiedade pela manutenção da vida, primeiro, é pecado. Se nós estamos andando ansiosos pelo comer, beber, vestir, pelas contas, enfim, nós estamos pecando, porque o versículo 25 diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. É semelhante ao não matarás, não furtarás, não dirás falso. É um mandamento da parte de Deus. Crente que vive ansioso por coisas da manutenção, da sobrevivência, ele está desobedecendo a Deus. A segunda afirmativa foi que a ansiedade pela manutenção da vida é inversão de valores. Nós não estamos valorizando as bênçãos principais. Veja no versículo 25, lá no final, grifado, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então nós não nos preocupamos com a vida que Deus nos deu, nem nos preocupamos com o corpo que Deus nos deu, mas nós nos preocupamos com a roupa e com o alimento, que são bênçãos de Deus, mas são inferiores ao corpo e à vida. Então nós devemos valorizar a vida que temos, devemos valorizar o corpo que temos e devemos render graças ao Senhor, ao invés de ficar ansiosos pela comida e bebida. E a terceira afirmativa foi que a ansiedade pela manutenção da vida põe em dúvida a providência divina. Quando eu estou não crendo que Deus proverá, que Deus vai me sustentar, o Senhor vai nos sustentar, isso está revelando que nós não cremos na providência do Senhor. Eles observar as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Se Deus sustenta o inferior, vai sustentar o superior, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então agora vamos à quarta afirmativa
para hoje. Ansiedade pela manutenção da vida não mudará a circunstância. A preocupação que nós possamos ter não vai mudar o nosso quadro. Leamos o 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meus irmãos, quando ficamos ansiosos por coisas desta vida, somos consumidos os nossos recursos mentais, emocionais, sem gerar qualquer mudança positiva em nossa realidade externa. Eu fico preocupado, pensando, gastando os neurônios, a minha emoção fica agitada, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, e a coisa não muda. A dificuldade continua presente. Mateus 6, 27, na outra tradução, diz: olha, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Não temos esse poder, seja da estatura, no versículo que nós lemos anteriormente, fala da estatura, o côvado, e agora aqui nessa tradução fala de pelo menos acrescentar mais 1 hora da vida. É impossível. As circunstâncias não são alteradas pela ansiedade, mesmo que essa ansiedade seja sobre a própria sobrevivência. A minha preocupação, a nossa preocupação não vai alterar o que está acontecendo hoje. Então é inútil ficar agitado. Queridos irmãos, Deus é o Criador dos dias e é Ele quem determina se será um dia bom ou um dia mau na nossa existência. É Ele que está escrito no livro dele e já determinou. Deus é soberano sobre o tempo e as circunstâncias humanas. Vamos ver aí Eclesiastes 7:14. Olha o que Deus diz: no dia da prosperidade, gozar do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, quem fez o dia bom? Deus. Quem fez o dia desagradável? Deus também. Ele determina essas coisas. Como Jó, necessitamos aprender a dar graças nos dias difíceis da vida, porque tudo que nos acontece vem de Deus. Nós conhecemos a história de Jó e nós podemos ler aí Jó 1:20, que diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele adorou a Deus no dia que perdeu 10 filhos. Ele adorou a Deus no dia em que ele entrou em falência financeira. Ele adorou a Deus. E nós devemos fazer como Jó. Como cristãos, precisamos aprender a viver nos dias de fartura e nos dias de escassez. O apóstolo Paulo tem essa experiência e nos conta em Filipenses 4:10. Está aqui exposto para ficar mais fácil de vocês lerem. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura
como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Devemos aprender a viver em ambas as situações. Em vez de lutarmos contra a ansiedade, vamos usá-la como um sinal de oração. No momento em que nos sentirmos ansiosos, usemos isso como um gatilho para parar e dizer: Senhor, estamos ansiosos por determinada coisa. Reconhecemos que nossa preocupação não mudará isso. Nós entregamos nossas causas aos teus cuidados. O que diz o Salmo 37, versículo 5? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quinto lugar, a ansiedade pela manutenção da vida não lembra da paternidade divina. Quando eu estou ansioso, eu me esqueço de que Deus é meu Pai. Vamos ler aí o 31, 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meus irmãos, somos criaturas de Deus, mas também fomos adotados pelo Senhor através da fé na pessoa e obra de Jesus. Sim, Deus nos adotou, nós fazemos parte da família de Deus. João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como afirmamos anteriormente, Deus, como Criador, cuida de suas criaturas. Mas nós, por causa de Cristo, fazemos parte da família de Deus. 1 João nos lembra isso, 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nessa condição de filhos, o Senhor dispensa um cuidado especial por nós. Qualquer experiência decepcionante com os pais terrenos não podem aplicar ao Pai Celestial. Isto porque o nosso Pai Celestial é o Deus único, vivo e verdadeiro. Nosso Pai nos céus pode até nos provar, mas nunca nos abandonará a nossa própria sorte. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Olha o que diz Hebreus. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Deve ser nossa característica, como remidos pelo Senhor, não ficar especulando sobre o futuro próximo ou distante da nossa vida terrena. Essa atitude especulativa é natural do homem não convertido. O homem natural é que fica perguntando: o que vou comer, o que vou beber? Vejam aí 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os que não são crentes,
é que procuram todas essas coisas. Por causa disto, eles vivem em constante inquietação e não conseguem usufruir o que têm no presente. Como filhos do Altíssimo, nós o procuramos para termos íntima comunhão com Ele. Mas os pagãos buscam as bênçãos de Deus. Portanto, através da intimidade com Deus, descobrimos que o Todo-Poderoso conhece cada uma de nossas necessidades e, no momento oportuno, há de supri-las. Isto nos dá conforto e paz. Já os pagãos conhecem a sua carência, mas não têm um braço forte para ajudá-los a satisfazê-las. Isso lhes gera estresse e desassossego. Versículo 32 diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Portanto, não seremos atingidos pela preocupação acerca da nossa manutenção quando temos a visão de que Deus é o nosso Pai Celestial. Estaremos livres da ansiedade que aflige os demais homens, porque sabemos que Deus é o nosso Pai Celestial. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Nosso Pai eterno conhece de antemão todas as nossas necessidades e, segundo sua vontade e para o louvor da sua glória em Cristo Jesus, Ele irá nos conceder o que necessitamos. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se estamos vivendo preocupados com a manutenção da vida, nossa fé em Deus como Pai está fraquíssima e precisamos confessar o nosso pecado. Assim diz Números acerca de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Passarão os céus e até, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Sexto lugar, a ansiedade pela manutenção da vida revela a não priorização da vontade divina. Quem está ansioso não está priorizando glorificar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Vamos ler 33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fazer, então, a vontade divina não é o nosso forte, porque temos a velha natureza nos inclinando para não fazê-la. Além disso, os valores mundanos procuram nos seduzir para andarmos fora da vontade do Senhor. Sem a ajuda do Espírito Santo, somos incapazes de desejar e obedecer à vontade de Deus. O que é mais difícil para nós é fazer o que Deus deseja. O profeta Ezequiel revela que é obra do Espírito Santo em nós nos fazer guardar a sua palavra. Diz assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne, porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos
e os observeis. Mesmo sendo o templo do Espírito Santo, nossas ações e atitudes interiores podem apagar a obra do Espírito Santo em nós. Portanto, a íntima comunhão com Ele é fundamental para andarmos no caminho do Senhor. Então, por que a gente não consegue fazer o que Deus deseja? Porque estamos entristecendo o Espírito Santo. Paulo fala em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Além de termos comunhão com o Espírito Santo, é importante conhecermos a vontade de Deus revelada na Bíblia. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço? Examinai as Escrituras. Em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não podemos, irmãos, praticar sem conhecer. Se dermos prioridade em conhecer a doutrina e a ética do reino e vivermos segundo essas regras, iremos ser abençoados com bênçãos desta vida para a nossa manutenção. Observe, se eu faço o que Deus quer, o que é que ele diz? 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A promessa de Deus não é satisfazer nossas vaidades, mas nos conceder o que precisamos para viver. Repito Filipenses 4, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A ansiedade é vencida quando focamos na vontade de Deus e não nos centralizamos na manutenção da vida. Quando estamos vivendo angustiados, é porque mudamos nossa prioridade. Não estamos buscando a glória de Deus, mas a nossa própria glória. A evidência dessa inversão de valores é observada pela nossa concentração mental, sentimental e pelo gasto das energias no tesouro da terra. Quando o nosso propósito for a vontade divina, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Todas as nossas decisões, não importa a área da nossa vida, procurarão harmonizar-se com o querer do Senhor, que produzirá em nós uma alegria indizível. Mas se o nosso objetivo é estabelecer a nossa própria vontade, haverá sofrimento e frustração. Para termos vitória sobre a inversão de valores, precisamos considerar que os prazeres terrenos são passageiros, mas a recompensa divina é eterna. Como diz 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. As delícias da vida, projetadas e dadas pelo Senhor, são insatisfatórias se não estivermos andando em harmonia com o Todo-Poderoso. Conforme pode ser observado nos índices alarmantes de suicídio nos países de primeiro mundo. Porque Deus abençoa o pessoal lá do primeiro mundo. As pessoas têm muito em abundância. Mas por que elas se matam? Porque mesmo tendo as coisas, mas não tendo paz com Deus, não está dentro da vontade de Deus, a pessoa não encontra satisfação.
Jesus afirmou então a mulher samaritana. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Devemos notar ainda que qualquer boa dádiva desta existência pode ser tirada de maneira abrupta e inesperada. Mas o presente espiritual não pode ser subtraído e nem tirado, não pode ser tirado de nós. E é Ele que nos dá energia em todos os dias da nossa vida. Mateus 6 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Em último lugar, a ansiedade pela manutenção da vida despreza o presente para viver o futuro. Toda pessoa ansiosa não está ansiosa por hoje, está ansiosa pelo amanhã. Observe, 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não temos, irmãos, controle do tempo e das circunstâncias, mas o nosso Pai Celestial tem esse poder. Por isso, aproveitemos o dia chamado hoje, porque Ele já nos deu, já nos forneceu o que é necessário para hoje. Amanhã é outra realidade. Tiago diz, 4,14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A porção que nos cabe, dada pelo Senhor, é o dia chamado hoje. Se iremos agradecer ou murmurar, vai depender da visão que temos do Deus vivo e verdadeiro. Pastor Cândido gosta de mencionar sempre: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Jó, ele já tinha perdido 10 filhos, ele tinha perdido os bens e perdeu também a saúde. E ele diz o que aí? Vamos ler aqui comigo? Jó 2,10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Nosso Deus está no controle do nosso presente e do nosso futuro. Vamos descansar nos seus braços paternos. Daniel, ao receber a revelação do sonho de Nabucodonosor, disse assim acerca de Deus, Daniel 2: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Como filhos de Deus, vamos priorizar fazer a vontade dele em todos os setores da nossa existência. Esse
Este deve ser a nossa prioridade, fazer o que Deus manda. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Concluo. Podemos vencer, irmãos, a ansiedade material crendo em Deus e em sua providência. Esta confiança será importante nos dias de dificuldades e apertos. Sim, nossa fé em Deus não nos isentará de dificuldades naturais ou de situações provocadas por nossa insensatez, mas não seremos atormentados se nossa fé estiver convicta no Senhor. Que Deus nos abençoe.